não, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem nos apontado a palavra nesta noite, no livro de Mateus, no capítulo 17. Glória a Deus. Santo Rei, a glória te pertence, Senhor. Glória a Deus. Se todos encontraram, façamos a leitura ajudados por Deus e guiados pelo Espírito Santo. Amém. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus ossos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levanta-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam que os discípulos lhes falara de João Batista, somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Uma passagem Glória a Deus. tão tanto conhecida, onde o Senhor Jesus, após vir de outro lugar de sua missão, passou ali um tempo com os seus discípulos, e ali ele estava com os seus discípulos e chamou-os para caminhar, chamou-os para andar. Chegou um determinado momento em que o Senhor Jesus parou, apontou dentre eles os que estavam lá, e dentre eles que estavam lá, o Senhor Jesus escolheu alguns para ter contigo intimamente. Glória a Deus. Voltando um pouco, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando teve sua passagem aqui, ele também teve uma forma humana, ele também teve uma característica física, ele também comia, também bebia, também caminhava com suas próprias pernas aqui, não havia asas nele, mas também estava preso aos pés ao chão. E assim foi sua trajetória toda aqui nesta terra. Glória a Deus. Amém. O Senhor Jesus também era como um homem comum. Aleluia. E os seus discípulos, os seus apóstolos, o conheciam como um homem comum na aparência física. Se o Senhor Jesus não fizesse nada do que ele tinha feito lá atrás, todos os seus milagres, mas simplesmente chegasse para um até mesmo de seus apóstolos e apenas lhe falasse: Eu sou Jesus,
pela sua aparência, nenhum deles iriam acreditar, iriam dar fé naquilo que estava sendo falado. Aleluia. Mas, como o Senhor Jesus já não vem instruindo, o Senhor Jesus ele é diferente. Não apenas a parte física, as suas características, mas a sua energia, a sua essência já é diferente da nossa. A sua essência já é especial. A sua essência já é muito mais magnífica do que aquilo que possamos imaginar ao menos. Glória a Deus, aleluia. Então ele tinha sua característica aqui. Aleluia. Um corpo, uma roupa que foi dada para ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, ele já não foi falado, e que sua aparência não era de muito grado, tinha uma aparência mais simples, uma aparência humilde, não era tão alto, era um pouco mais baixo, um pouco contraditório para aqueles que acham que o Messias viria de uma forma totalmente diferente, de uma forma reinando entre as nações aqui na terra. Só que não era isso que o Senhor Jesus veio para fazer aqui, não era esta a missão dele, mostrar para todos que ele era grande materialmente aqui. Não era nem um pouco essa a sua missão aqui, mas a sua missão era muito diferente do que aqueles que, quem não o conheciam e estavam ainda na esperança de um futuro ele chegar, era isso que eles imaginavam. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. E assim, os 12, seus apóstolos que estavam diariamente com ele, não conheciam Jesus verdadeiramente, o seu rosto, a sua face verdadeiramente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eram seus apóstolos, estavam todos os dias com ele, mas também não o conheciam verdadeiramente fora de seu corpo, fora do material. Glória a Deus. Assim como nós também, que nem no corpo conhecemos o nosso Senhor. Quando o Senhor vem se apresentar, tem que ser no corpo de outra pessoa, para que ao mínimo nós conseguimos abraçar, o tocar, apalpar, tem que ser no corpo de outra pessoa. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Nossa, mas que privilégio desses apóstolos, ao qual comiam com o Senhor Jesus. Aleluia, dividiam risadas, dividiam alegrias com o Senhor, dia a dia. Glória a Deus, glória a Deus, sim, que privilégio. Que privilégio. Glória a Deus. Quem aqui de vocês gostaria de trocar, aleluia, o privilégio que temos hoje, com toda essa mordomia que temos, para voltar no tempo dos apóstolos, só para estar do lado do Senhor? Alguém aqui queria isso? Ou preferem continuar aqui, para um dia, no futuro, alcançarmos aquilo que já está determinado ao nosso respeito, um galardão diferente? Glória a Deus, que privilégio, aleluia. E muitos possam pensar, nossa, hoje em dia, o Senhor antigamente fazia tantos milagres. Quando foi no Egito, mandou suas pragas, mandou matar os filhos mais velhos, os primogênitos, mandou a água transformar-se em sangue. Como o Senhor operava magnificamente, verdadeiramente aparecia e ninguém o acreditava. Glória a Deus, aleluia. E nos nossos tempos, e que o Senhor Deus também não aparece em forma humana, o Senhor Jesus não aparece em forma humana, e mesmo assim tem esse povo aqui formado, acreditando num Deus e acreditando em um Senhor Jesus, a qual tudo eles podem fazer, sem ao menos a gente ver e a gente enxergar. Glória a Jesus, aleluia. Vocês não têm noção de como isso é valioso para o seu Senhor, de como Ele tem isso de afeto para contigo, que ao menos você consegue ver, mas você tem uma fé e uma coragem, uma esperança tão grande no seu Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor leva isso tudo em consideração a vocês. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ali o Senhor Jesus estava com seus apóstolos. Estavam com os 12. Glória a Jesus. O Senhor Jesus poderia ter escolhido sim os 12 para subir ao monte. Glória a Deus. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor escolheu a dedo 3 para acompanhá-lo até o alto do monte. A qual nós vemos aqui, onde o Senhor Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês
sentindo aqui, com essas palavras, vocês conseguem sentir aleluia, a formalidade, a conscientização desses três e a comparação desses três com nós nos dias atuais? Mas que comparação é essa? O que tem de igual entre nós e estes três? Aleluia, glória a Jesus. Pensem com vocês mesmos. Aleluia, Jesus. Eram 12 apóstolos. O Senhor Jesus escolheu a 3 para os acompanhá-los em particular ao alto monte. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que não os 12? Porque era particular. Isso é entre o Senhor e a quem Ele escolhe. Glória a Deus. Tudo que o Senhor escolhe é desejo dele, é particular dele. E se Ele escolheu os 3, não tem o que a gente falar. Esses 3 são privilegiados, esses 3 são os queridinhos. Glória a Jesus, aleluia. Todos são meus queridos, diz o Senhor Jesus por essa palavra. E se vocês não acham familiarização de vocês com esses 3, eu venho aqui dizer para vocês aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha os meus comigo também, porém chegou o momento em que a gente chegou até o monte e eu tive que escolher vocês para me acompanhar até o alto do monte, onde eu escolhi a dedo cada um de vocês para falar em particular aqui também. Glória a Jesus. Aleluia, vocês acham que é por acaso você ter vindo parar aqui dentro hoje, você ter conhecido essa graça, você ter escutado os mistérios do Senhor? Nada é por acaso, você era para estar aqui. Bendito é Deus, aleluia. E aqueles que ficaram, aleluia, não eram também queridos do Senhor? Aleluia. Sim, tem os queridos do Senhor lá ainda também, são queridos. Lá também é onde habita a nossa antiga nação. E vocês sabem do que eu estou falando. Aleluia. Também há os queridos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Só que mesmo onde há queridos eram 12, o Senhor só escolheu 3. De 12 o Senhor tirou 9 e separou só 3. Olha só a quantidade e a multidão de gente que ficou lá. E olha só a quantidade que tem aqui dentro hoje. Dá para vocês verem a familiarização do que aconteceu aqui, do que está acontecendo com a gente. Glória a Deus. Se considerem aqui nesta noite a Pedro, a João e a Tiago, porque vocês são meus íntimos, vocês são aqueles que eu tenho uma conversa particular, eu tenho uma conversa diferente com vocês aqui. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para quem ficou a conversa diferente, eles não sabem o que a gente fala aqui, eles não imaginam o que nós conversamos aqui, eles não fazem a mínima ideia, não tem um pingo de noção o que nós conversamos aqui. Porque eu tive que separar vocês para falar em particular. Se eu falasse tudo isso que eu falo com vocês aqui, diz o Senhor Jesus, não teria capacidade, não teria competência neles para escutar e aprender aquilo que vocês escutam, aquilo que vocês aprendem, porque eles não têm capacidade para ouvir isso. É demais para eles, é demais para a mente deles. Mas para vocês eu já venho preparando desde o começo do nascimento de vocês, desde a formação de vocês, eu já venho ensinando, demonstrando vocês. Pode parecer que não, vocês acham que não, nem parece que não, mas desde pequenininho, desde quando vocês estavam no ventre da vossa mãe, eu já instruía para estar neste lugar de uma forma diferente. Aleluia. Ou vocês acham que brotaria uma força especial, uma força mais em você, para não se juntar a eles em uma santa ceia? Essa força vocês acham que vieram de vocês? Aleluia. Porventura algum momento passou pela cabeça que essa força veio de vocês? Aleluia. Saibam que essa força fui eu que te dei desde o começo da sua vida. Porque você desde o começo da sua vida já saberia que chegaria o dia em que isto aconteceria. Que chegaria um tempo que você teria que ser separado. Que você teria que sair de onde você estava para estar onde você está hoje. Aleluia. Isso eu já falei muitas vezes para vocês. Mas tenho que vir aqui e falar de novo para vocês. Que vocês são meus turma que eu falo em particular. Que eu preciso falar coisas diferentes para vocês. Aleluia, glória a Jesus. Bendito é o seu nome. Glória a Deus. Ainda há pouco cantamos o hino 69, onde fala da família do Senhor Jesus, onde é falado, aleluia, que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que obedecem à voz de Deus, o meu Pai. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é. Aleluia, Jesus. Glória a
Aleluia, Jesus. Que é pouca coisa ser chamado de irmão de Jesus. Irmãos de Cristo. Mas para Vocês têm noção do que é ser chamado de irmãos do Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui, diz o Senhor Jesus, o que é ser irmão do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não vamos entrar no mérito aqui desta terra. Desta terra aqui, para o mundo pouco importa. Vocês ou a eles digam tanto-se de passagem do meu nome. O mundo inteiro apregou o nome do Senhor Jesus. No mundo inteiro é falado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que adianta apregoar o nome e não saber ao menos o mínimo, conhecer ao mínimo o que é verdadeiramente o Senhor Jesus? Falar até papagaio fala, aleluia. Mas quero ver na hora de cumprir aquilo que meu Pai determinou, aquilo que eu peço para vocês fazerem. Quem é que está do meu lado a todo momento? Aleluia. Falar é muito fácil, aleluia. Como aqui ainda tem entre os meus, tem aqueles que ainda vêm e falam que me amam. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Mas deixe de ser um hipócrita. Aleluia, porque quando a coisa apertar, eu quero ver se você realmente vai me amar. Eu quero realmente ver se você vai defender o teu irmão, se vai defender a mim por meu amor a mim, diz o Senhor Jesus. Falar é muito fácil que me ama. Falar que faz a minha vontade é muito fácil, se não é colocado em prova, se não é colocado em teste. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor Deus. Irmãos, todos nós estamos numa trajetória em que nós já chegamos ao pé do monte. Bendito Deus. E o Senhor Jesus já separou aqueles que vão subir ao monte. Bendito Deus. Se sintam particulares aqui com o Senhor Jesus nesta noite. Porque cada um de nós que está aqui hoje, cada um de vocês aqui, é um particular do Senhor Jesus que terá uma conversa diferente com Ele ao chegarmos ao alto do monte. Bendito é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então não pasmem com aquilo que ainda vai acontecer, porque para chegar ao final do monte, tem que estar preparado e tem que passar por tudo aquilo que vamos encontrar pelo caminho. No caminho possamos ser que estamos andando descalço e haverá pedregulho para pisarmos em cima. Se não me amar de verdade, vai querer voltar para trás. Ah não, Senhor, para ouvir alguma coisa não preciso pisar em pedras duras e machucar o meu pé. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que me amam passarão por coisas, não tenho o que falar, porque passarão aquilo que não imaginam que irão passar, porque não vai ser fácil. Aleluia. É coisas que vão te machucar, é coisas que vão nos ferir, é coisas que nós não podemos imaginar. E se o Senhor falar tudo para nós, nós não podemos imaginar. Bendito é o Senhor Deus, aleluia. Então fiquem na minha presença. Nós vamos começar a subir ao monte. E quando começarmos a passar por caminhos tortuosos, que vocês olharem pedras, e vocês olharem que vai doer os pés, se vocês realmente quiserem ouvir o que eu tenho para vos falar, vocês passarão por cima dessas pedras e não olharão para a dor de vocês, mas apenas olharão para aquilo que eu ainda tenho para vos dar. Bendito é glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas por que o Senhor já não fala agora então? Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda há os hipócritas, após não podem escutar aquilo que eu vos falar. Glória a Deus, aleluia. Todos conheciam o Senhor Jesus com as suas características materiais, com aquele seu corpo simples, com a sua altura de estatura média, ao qual ninguém dava nada para ele. Glória a Jesus, até o dia que chegou o dia da transfiguração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali subindo eles com o Senhor Jesus, não imaginavam o que ali aconteceria. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor Deus. E subiram, foram subindo, até o ponto em que ficou o Senhor Jesus e os três. Aleluia. E ainda mais, apareceu dois para eles falarem com eles. Aleluia. Glória a Deus. Apareceu Moisés e Elias. Glória a Deus, aleluia. Mas que sobrenatural algo assim ia acontecer até naquele tempo. Aleluia. Moisés e Elias apareceram assim,
Aleluia. Era um fantasma, igual eles viram quando estavam no barco, o Senhor Jesus lhe apresentou? Não. Era o Espírito de Moisés, o Espírito de Elias. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor Jesus vem aqui nos dizer mais uma vez, percebem até neste verso aqui também a familiarização com que vocês passam hoje? Já não desceu Elias e Moisés para eles naquela época. E para nós hoje o que vem acontecendo? Glória a Deus. Não vem os meus anjos aqui falar com vocês. Eu não me apresento para falar em particular com vocês. Glória a Deus, aleluia. Meus apóstolos que estavam comigo naquele tempo, aparece que falam com vocês também. Glória a Deus, aleluia. Pois é. Tudo é uma repetição. O Senhor fez para eles naquele tempo. Faz aqui para nós também. Só que com muita diferença. Porque aquele tempo é um tempo que já se foi. A parte material era muito mais difícil, não podemos comparar com os nossos dias atuais, não tem nada que se compare àquele tempo. Eles muito sofreram para seguir o Senhor, mas provaram que o amavam, mas provaram que o amor deles para o Senhor Jesus estava acima de todas as coisas. Poderia dormir num lugar onde não havia cobertura, não havia um teto para cobrir os seus ossos, mas eles estavam pés lado a lado com o Senhor, estavam de pé todo momento quando o Senhor passava uma missão, eles cumpriam por amor ao Senhor. Aleluia. E é isso que o Senhor Jesus também vem nos perguntar. Estão dispostos a passar coisas difíceis por amor a mim? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor Deus. Aleluia. Pois a coisa vai apertar cada vez mais. Aleluia. Bendito é o Senhor. Vai apertar e vai apertar. Aleluia. Assim como apertou lá em cima, aqui também irá apertar. Glória a Jesus. Mas eu vou voltar ao assunto com vocês agora aqui para falar de irmãos. Eu falei para vocês que vocês entenderiam um pouquinho mais agora o que é ser irmão de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar na criação do céu agora. Quando o Senhor Jesus foi criado, Ele foi o primogênito das criações. Além dele só havia e existia o Senhor Deus e nada mais. Era só os dois, pai para com filho e filho para com pai. Até que então eles resolveram e se entenderam e conversaram muito até o Senhor Deus descer, tomar energia e criar os céus. Glória a Deus, aleluia. E quando o céu foi criado, foi colocado uma multidão de anjos também, a qual nós fazíamos parte desta multidão, a qual nós éramos contados pelo Senhor Deus nessa criação também. Estávamos lá com Ele, porém éramos cidadãos dos céus, éramos como se fosse a criação do Senhor Deus para o Senhor Jesus ali. E ali a gente fazia todas as coisas que agradavam ao nosso Senhor. Estávamos contentes, vivíamos para Ele, alegrávamos com Ele e para Ele. Aleluia. E tudo que o Senhor Jesus já permitiu de nós entendermos aqui hoje, ao qual tudo aconteceu lá em cima, onde um se revoltou, se rebelou contra o nosso Mestre. Houve guerras, houve rumores lá de mentiras, e nós viemos parar aqui. Glória ao Senhor Jesus. Até então ninguém nunca foi chamado de irmão de Jesus Cristo lá em cima. Até que houve esta guerra e colocaram em prova o seu verdadeiro amor para com Cristo. Aleluia. Igual nós cantamos no hino 37. Se vocês lerem no hino 37, onde fala: sei a nossa vida entregarmos a Jesus. Glória a Jesus. Esse hino vai ser colocado à prova ainda este ano, diz o Senhor Jesus. Porque ainda este ano só vai ser ficar firme aqueles que colocarem a sua vida abaixo da minha. Porque o meu amor tem que prevalecer perante todos vocês. E aqueles que não me amarem mais do que a vossa própria vida, não suportará e ficará para trás. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Então entregue a sua vida a Jesus, porque virá um tempo em que você terá que colocar o seu amor em mim acima de todas as coisas. Então coloquem à prova o seu amor. Aleluia. Bendito é o seu nome. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso mais do que depressa. Confie somente nele. Aleluia. Guarde a sua fé, a sua confiança somente nele, pois ele é o Salvador. E seu Pai Deus, que é o Criador de todas as coisas, o fará levar você ao céu por meio da sua redenção de Cristo, que te levará para ter um galardão a qual você nunca imaginou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito és. E vocês, quando
tudo começar aqui, pensam que tudo isso será pela primeira vez. Não será pela primeira vez. Os que me amam de verdade, os que realmente confiam em mim e me amam, já provaram para mim pela primeira vez, lá no nosso reino. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lá no reino de amor, lá no reino de paz, vocês já provaram para mim uma vez. E vocês entregaram a sua vida por amor a mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês tinham as suas vidas comuns, vocês tinham o seu cotidiano, vocês tinham as vossas vidas normais, tinham seus afazeres e responsabilidades. Mas quando a coisa apertou, largaram tudo para me defender, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não conseguem se lembrar. Aleluia. Glória a Jesus. Mas quando eu lembro de tudo que vocês fizeram por mim, aleluia, diz o Senhor Jesus, eu tenho uma gratificação por vocês tão grande, a qual é por vocês que eu venho aqui e faço isso todos os dias, onde eu deixei o trono, onde eu deixei o meu reino, o meu lar, para vos acompanhar aqui nesta terra. Vocês não têm noção da gratificação que eu tenho por vocês, meus irmãos, diz o Senhor Jesus. E ali vocês muito lutaram por mim, vocês muito me defenderam, colocaram os seus corpos à prova do meu amor. Glória a Jesus, aleluia. As suas vidas foram transformadas, as suas vidas, como nós vemos aqui de transfiguração, as vossas vidas foram transfiguradas. Uma vida que era de alegria, de regozijo, de gozo e de paz, passou a ser uma vida de luta, de guerra, aleluia. Não tinham mais esperanças, não tinha mais o que fazer, vocês não tinham mais saída. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Mas fizeram tudo por amor, fizeram tudo para mim, aleluia. E isso eu tenho um grande reconhecimento para com vocês, aleluia. Se vocês pudessem agora ver o corpo de vocês no final da batalha, vocês saberiam por que eu vos chamo de irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. E você que está assistindo, que acha que esse menino está ficando doido aqui, que está sendo falado. Aleluia. Tome muito cuidado com as tuas palavras e com o teu pensamento, pois tudo isso um dia já aconteceu. E você, da mesma forma que você está blasfemando agora, você já blasfemou uma vez. Então tome muito cuidado com a sua língua e com a sua boca, com tudo aquilo que você fala, pois uma vez que você falar, a sua alma morreu e você não tem mais jeito e não tem mais salvação a partir do momento que você abrir a sua boca para falar algo que não é verdade. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A alma de vocês está regozijando de saudade de voltar para o lar, para voltar para o reino. Glória a Deus. E alcançar aquela vida que vocês tinham um dia. Glória a Deus, aleluia. E tudo isso que vocês vêm passando é por entregar as vossas vidas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que como o Senhor Jesus já falou, muito vocês o fizeram, muito vocês batalharam. E como no céu eu já falei para vocês, nunca ninguém foi chamado de irmão do Senhor Jesus Cristo. Mas por tudo que vocês fizeram, os anjos já te chamam de irmão do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. E para vocês tudo está sendo transfigurado e está sendo mudado para vocês. Aleluia. Onde o título da palavra diz a transfiguração. O que é uma transfiguração? É a alteração de uma figura, de uma imagem. E para eles foi feito aqui neste dia, onde o Senhor Jesus, com a sua característica material, transformou-se na figura celeste e realmente apareceu para aqueles que são dele. Glória a Jesus, aleluia. E agora eu venho vos comunicar, eu venho vos falar
tirando os hipócritas que está para sair ao menos tempo, não é agora, aqui nesta graça onde eu fundei, onde eu escolhi a dedo cada um que iria passar por aqui. Vocês também não têm noção do que será feito para vocês, onde vocês estão comigo subindo ao monte agora e recebendo as instruções. Ao chegar no final do monte, vocês imaginam o que será que irá acontecer? Vocês possam imaginar? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Como aconteceu para João, a Pedro e a Tiago, onde eu fui transfigurado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Para vocês também, que são meus verdadeiros irmãos, que provarem o seu amor acima de todas as coisas. Para vocês também mostrarei a minha verdadeira face. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Onde muitos dizem que é impossível ver ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus com estes olhos. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Porque vocês acham que os testes estão mais árduos. E eu venho falando e falando e falando de teste. Porque quando tudo isso passar, vai ser como este monte aqui, onde eu fui ter com eles. Irei me transfigurar para vocês também. Aleluia, glória a Deus. E para vocês que acham que é impossível com estes olhos me enxergar, glória a Deus, aleluia. Como uma vez já foi falado para vocês, eu sou o protocolo e eu escolho para quem eu vou aparecer. Eu escolho para quem eu posso aparecer ou não, aonde eu posso ter uma conversa em particular ou não. Porque eu sou o protocolo, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Então se preparem e fiquem na esperança, porque em breves dias vocês começarão a ver aquilo ao qual nunca foi visto no mundo, ao qual o mundo, se souber, acha que é doideira, que é loucura. Mas para os meus filhos o que é loucura é a verdade. E vocês verão a verdade face a face, porque eu sou a verdade, diz o Senhor Jesus. Então não se pasmem, não se espantem, se vocês virem realmente a face do nosso Mestre como ela é, diz o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando nós estivermos no reino dos céus, glória a Deus, aleluia, saibam que para vocês já houve uma transformação. Glória a Deus, aleluia. Há muito tempo, quando ainda no começo da reestruturação, eu falei para vocês que já havia trocado o DNA de vocês, dos meus irmãos. Glória a Jesus. Apenas não era um DNA a qual vocês pensam que é apenas vamos ser sangue do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabemos que a formação, a forma de como o Senhor Jesus nasceu é totalmente diferente da forma em que nós nascemos, em que fomos criados. Aleluia, glória a Jesus. E para um ser chamado de irmão do outro aqui na terra, materialmente falando, o que dá o nome, a nomenclatura de irmão para com o outro? O que faz uma pessoa ser o seu irmão? Glória a Deus, aleluia. É ter o mesmo pai, é ter a mesma mãe, é ter o mesmo sangue. Glória a Jesus, aleluia. Santo Rei. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor Jesus, glória a Deus. E por que eu vos chamo de irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós já temos o mesmo pai. Glória a Deus, aleluia. Nós já temos a mesma criação agora. Aleluia, nós já temos a mesma estrutura molecular, o mesmo DNA. Vocês estão junto comigo e ainda agora para o terceiro, vocês também estão tomando algo que só eu tinha no céu. A essência a qual todo mundo quando vê e recebe, que é o Senhor Jesus, percebe nele pela sua essência. É essa essência que tem em mim apenas, que eu vou derramar em cada um de vocês aqui. Quando você chegar em qualquer restaurante do céu, em qualquer teatro, em qualquer cachoeira, em qualquer ajuntamento, aleluia, vocês saberão e eles saberão que vocês são irmãos de Jesus. No céu, vocês serão meus irmãos até perante os anjos, os serafins e os querubins também. Porque a vossa essência, um pouco da minha essência eu coloco em cada um agora. E vocês sabem que a minha essência no céu sempre foi o amor. Glória a Jesus. Esse amor que eu vou derramar em cada um de vocês. Glória a
Glória a Jesus. Vocês verão que quando vocês voltarem para o céu, nada mais será como antes, pois até mesmo vocês estarão diferentes, pois a minha essência agora faz parte de vocês. Eu quis compartilhar isso com vocês, pois vocês são meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E ainda no céu também há hierarquia. E para que vocês possam saber sobre essa hierarquia, os meus irmãos estão acima de toda e qualquer hierarquia do céu agora. Aleluia. Temos os querubins, os serafins e os anjos. Mas aqueles que forem os meus irmãos, aleluia, estarão acima de qualquer querubim também lá no céu, pois são os meus irmãos agora. Glória a Jesus. Então, irmãos, apenas o que temos aqui a dizer agora, o que temos a fazer é ficarmos firmes e passarmos pelas pedras. Se vir algumas coisas nos machucar, se pisarmos e virmos que vai doer, aguentemos e ficamos firmes e colocamos o amor ao Senhor acima de qualquer outra coisa agora, pois a única coisa que importa para nós agora é o Senhor Jesus, pois aquilo que está para vir aí na frente, se você não me amar verdadeiramente, diz o Senhor Jesus, você ficará para trás. Glória a Jesus, aleluia. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.